Salve, galera! Agora, essa parte vai ser rapidinha. Aquela aula foi mais longa, né, para explicar a força da mola, quais são as propriedades dela, mas agora, bem mais tranquilinho, eu já achei que aquela aula estava longa demais. Falei, cara, não vou esticar tudo. Vamos trabalhar aqui mais fácil. Pessoal, antes de mais nada, essa lei que rege o comportamento da mola, falando que a deformação da mola ela é diretamente proporcional à força que é feita sobre a mola, ela é chamada de Lei de Hooke. Lei de Hooke, que era um cara que era muito amigo do Newton, só que não, eles se odiavam assim profundamente, mas isso deixa para um momento fofoca, beleza? Galera, é o seguinte, o gráfico da força elástica eu já vi de todo jeito. Existe o jeito que é correto, existe o jeito que é mais fácil. Eu vou te explicar os dois, beleza? Olha para cá. Gente, primeiro, não custa nada a gente lembrar, vai que você está assistindo essa aula muito tempo depois. Se a mola está aqui quietinha, ela está na posição original dela, não existe força sobre ela, quer dizer que a força dela é zero, né? Se ela não está sendo deformada, não existe força sobre a mola. Muito bem, mas se alguém vem aqui, empurrou a mola e botou uma trava aqui, ó, esquece o Zé agora, Zé já empurrou a mola e travou. Eu posso dizer que essa mola está tentando voltar? Posso. Só que lembra, se eu adoto um referencial como esse aqui, eu estou dizendo para você que o deslocamento, que a posição da mola, ela é negativa, certo? Por quê? Porque está para trás do zero. Em compensação, a força elástica, por outro lado, ela seria positiva, porque afinal de contas ela está apontando a favor da trajetória. Tudo bem? Beleza. Então quer dizer que um cara negativo vai resultar uma força positiva, professor? Isso. Então olha para cá. Conforme o x for negativo, a força tende a ser positiva. Como eles são diretamente proporcionais, galera, a ideia é a seguinte. Se você vem aqui e faz assim, olha, para uma deformação menos x, você vai ter uma força mais F. Para uma deformação menos 2x, você vai ter 2F. Para uma deformação menos 3x, você vai ter 3F. Então, se você for cruzando esses caras aqui, ó, presta atenção, ó, não era de surpreender que desse uma coisa desse jeito aqui, ó, como uma coisa que é diretamente proporcional. O gráfico tem que ser uma linha reta, começando no 0, 0. Professor, mas o gráfico é para cá? Então, se a gente usar essa forma aqui do menos kx, é sim. Porque olha para cá, olha para essa última situação aqui. Pessoal, se você puxou a mola, botou a trave e deixou ela aqui, lembra que dessa vez a posição é uma posição positiva. Mas aí a sua força seria negativa. Pessoal, mais uma vez, vamos observar isso aqui com calma, né? Então o Zé está empurrando a mola para a esquerda, né? Tendo um deslocamento aí negativo. Repara que a força é para a direita. Agora, se ele fizer a operação contrária, né? Agora ele vai puxar a mola, tá vendo na imagem de baixo? Ele vai puxar a mola. Então o deslocamento da mola nesse caso seria positivo, mas a força da mola, esse vetor preto que está ficando cada vez maior, ele indica uma força negativa. Percebeu a ideia? Então, sempre vão ter sinais trocados, por isso o sinal de menos na equação. Então, como é que ficaria o gráfico? Para posições positivas, por exemplo, ó, mais x, a força seria menos F. Para força mais 2x, seria menos 2F. Triplica a deformação, menos 3x, e a força vai ficar menos 3F. Então, se eu for cruzando esses caras aqui agora, o que vai acontecer? O gráfico segue nessa direção aqui. Professor, mas eu já cansei de ver a apostila e nenhuma delas me mostrou um gráfico como esse aqui. Pessoal, isso que está em azul na mão do cara, isso é um dinamômetro, tá? Ele é um medidor de força que tem um cabinho ali que ele vai transmitir os valores para o computador. Perceba que com a compressão, né, a força de mola sendo para cima, você tem aí um deslocamento negativo, mas uma força positiva.
Por isso é que o gráfico está dando com essa cara que eu avisei para vocês. A diferença dos gráficos é porque essas molas têm constantes elásticas diferentes. Não é legal? Eu sei, isso não é muito normal. O normal é que nos materiais didáticos eles assumam o seguinte: vamos trabalhar com tudo em módulo. Se a gente trabalhar com tudo em módulo, vamos fazer assim, ó, esse gráfico, perceba como ele vai ficar muito mais fácil. Para uma força, uma deformação igual a zero, a força seria zero. Ah, mas aí se você faz uma deformação x, você faz uma força F. Então já está aqui um primeiro ponto. Se você dobra a deformação, 2x vai dobrar a força, 2F. Então você já sabe o que vai acontecer aqui, eu nem preciso ficar fazendo muito ponto. O gráfico tem essa cara muito mais amigável. Então olha lá, se eu triplico 3x de deformação, a força que a mola vai fazer contra mim vai ser o triplo, 3F. Ficou tortinho aqui, mas você entendeu. Tudo bem, esse gráfico ele é muito mais comum, embora não seja 100% correto. Tudo bem? Beleza, galera. E aí, tem alguma coisa de especial aqui? Poxa, sempre tem. Sempre tem. Primeira coisa que tem de especial, a inclinação desse gráfico. Como assim a inclinação, Guedes? Por favor, você assistiu minha aula de gráfico. Então, olha para cá. Quando você olha para um gráfico que tem uma inclinação, θ, eu gosto muito de falar na tangente de θ. Tangente de θ nada mais é, galera, do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E você pode pegar isso em qualquer ponto, porque afinal de contas esse ângulo aqui é igual a esse. Então se eu pegar esse triangulinho aqui, cateto oposto por cateto adjacente, vai dar a mesma coisa que isso tudo aqui, esse cateto oposto por todo esse cateto adjacente. Sempre vai dar a mesma coisa? Sempre. Olha para cá. O catetão oposto aqui, quanto é que é? 3F. Sobre. O cateto adjacente grandão, quanto é que é? 3x. 3 com 3, morreu. Pega esse pequenininho agora. Quanto é que tem daqui até aqui? F. Quanto é que tem daqui até aqui? X. 3x menos 2x dá x, né? Então sempre vai dar o quê? F sobre x. Pessoas, mas esse F sobre x eu acho que já é familiar para você, né? Claro que é. Isso quer dizer, galera, que a inclinação desse gráfico, a tangente de θ, fornece para você a constante elástica dessa mola. Ele vai dizer o quão dura é essa mola. Ah, professor, então se eu tivesse um gráfico aqui, por exemplo, assim, ó, de uma outra mola, uma mola número 2, essa aqui eu vou chamar de mola número 1. Ah, então só de olhar para isso aqui, eu posso dizer sim que a constante elástica da mola 2, ela é maior do que a constante elástica da mola 1. Claro que pode. Isso quer dizer que a mola 2 ela é mais dura, mais difícil de ser deformada do que a mola 1. Beleza? Ah, professor, se você viesse com uma terceira mola aqui, menos inclinada, isso quer dizer que a constante elástica dela é menorzinha. Beleza, tranquilo. Galera, tem uma outra propriedade, mas eu não vou discutir agora. Qual que seria a outra propriedade? Se eu não estou estudando o ângulo, eu estou estudando o quê? Área do gráfico. Professor, a área desse gráfico fala alguma coisa para mim? Fala, mas essa aula eu vou falar lá na frente sobre energia. Mas se você já é daquele meu amiguinho nerd, eu já vou te adiantar então, vou dar um spoiler. A área desse gráfico vai te dar a energia potencial elástica, que é acumulada na mola quando você estica ou quando você comprime. Beleza? Tranquilidade? Gente, viu? É só isso, é rapidíssimo. Vamos agora para o aprofundamento? Aquele abraço. Tchau, tchau.